Olha que legal. Que maravilha. Vamos aonde? No lugar clássico, né? Onde tem muitos reverbs para você. Vamos lá. Banheiros. Quem nunca falou no celular no banheiro, né? Pra que serve o reverb? Meu Deus, essa é a mais legal. É assim, ó. Não tem exemplo melhor. Putz, eu vou dar um exemplo, cara. Nossa. Vou me superar nessa aula. Então vamos lá, ó. Deixa eu aprimorar aqui a parada. Vamos aprimorar a parada. Ligar uma outra câmera aqui, né? Que aí vocês vão entender melhor. Deixa eu trocar a câmera aqui pra vocês. Então, ó, seguinte. Estamos aqui num ambiente. Olha que bacana. Vamos dar showzinho aqui, ó. Yes, babei água. Maravilha. Então, ó, seguinte. Olá, jovem, tudo bem? Hoje a gente vai aprender o que é reverb. Estamos numa sala que tem um som bastante equilibrado, né? Onde você tem um reverb controlado, tá? A gente pode ir para um lugar que não tem um reverb tão controlado, que é o corredor do estúdio. Então a gente vai vir aqui pro corredor, vocês vão ver que minha voz vai mudar. Então a gente vem, dá uma bundada na porta, ela abre. Aqui é o corredor do estúdio, que você já pode perceber que a minha voz mudou. Se eu fechar essa porta aqui, ó, fica o mais puro reverb. Vocês não estão me vendo, mas eu estou falando aqui. Olha que maravilha. E agora, se você quiser um super exemplo de reverb, olha que legal. Olha que legal. Que maravilha. Vamos aonde? No lugar clássico, né? Onde tem muitos reverbs para você. Vamos lá. Banheiros. Quem nunca falou no celular no banheiro, né? Então, se você vem no banheirinho, olha como o som muda já. Olha que bacana. Se eu fechar a porta aqui, o som vai ficar parado aqui, né? E aí o reverb fica muito mais intenso. Então você deve estar percebendo que minha voz está diferente. E olha que esse banheiro, você não consegue ver nas câmeras, ele não é um banheiro igual o banheiro que você tem na sua casa, que é cheio de azulejo. Que aí deixa o som bem fodido. Não é um banheiro com paredes normais, porque é um banheiro de escritório, né? Então, eu acho que ficou claro que é reverb, tá? Conseguiram? Isso é o reverb mais natural do mundo, tá? Volta a câmera boa aqui. Então, sacaram que é reverb? Reverb, ele é um som que se propaga num ambiente específico, tá? Por que quando eu fui no banheiro, pareceu que tinha mais reverb na minha voz? Porque na verdade tinha, né? Porque eu estava num lugar pequeno, quando eu fechei a porta, fechado, onde a minha voz rebatia para paredes, né? Tinha 4 paredes lá, teto, chão. Essas paredes estavam muito próximas do microfone. Então você consegue, a sua voz, ela vai diretamente pro microfone, e ela rebate nas paredes e ela volta pro microfone com atrasos, tá? De milissegundos. E não tem quase nada dentro do banheiro que consegue absorver o som igual tem aqui na sala, né? Na parte tratada do estúdio, né? Eu não tratei o meu banheiro tem som de banheiro, tá? Se alguém esperava que o meu banheiro tivesse um som tratado, desculpa desapontá-los, né? Mas qual que é a questão? Então, como eu tenho a minha voz refletindo muitas vezes, ela não entra uma única vez no microfone, ela entra milhares de vezes, que são todas as reflexões. Então elas vão entrando aqui, pá, 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 pá. E aí o que acontece? Que é a característica de um banheiro, de um espaço pequeno, onde você tem praticamente só reflexão. Você começa a ter muitas ressonâncias. O que é ressonância? Quando uma frequência específica, ela começa a se somar tantas vezes que ela vai gerando picos maiores, né? E aí isso aí depende da frequência de origem, né? Que vai depender da minha voz, da frequência que eu tô falando ali, enfim, né? Mas resumindo, você tem muito som entrando, e aí você vai gerar ressonâncias. Então fica muito característico, né? Porque além de você ter esses micro atrasos dos sons, né, você vai ter ressonância. Parece que você tem um equalizador entortando toda a onda. Então quanto menor o ambiente, mais você tem esse fenômeno, caso você não tenha absorção. Se meu banheiro fosse puramente espuma, vocês não iam... Ia ser meio bizarro, na verdade. Ia ficar um cheiro horrível. Começa daí, né? Porque a espuma absorve cheiro, pra quem não sabe. E, enfim, não ia ter essas ressonâncias, porque basicamente ia ter pouquíssima reflexão. Mas o reverb é isso. Então, basicamente, o reverb é a emulação de um ambiente. Pensando num desenho, deixa eu pensar aqui, ó.
Na música, aqui que o reverb... Porque na música você pode usar o reverb para criar ambiência, que é a primeira coisa que a gente tem na cabeça, mas tem uma outra utilidade, né, pro reverb, que pouca gente que tá começando sabe, né, e os meus alunos sabem bem, felizmente, porque eles são bem instruídos, que é o seguinte: o reverb serve para criar textura e serve para criar profundidade. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu pego aqui uma folha de papel, tá? Agora a gente vai elevar o nível da aula. Vai ficar analógica a aula. Então você imagina, ó, isso aqui, ó. Vou tirar essa borda aqui que tá horrível. Então isso aqui é o seu elemento da música, tá? Você tem seu elemento aqui, beleza? Você tá vendo ele aqui de frente, beleza? Ele tem 3D? Ele tem profundidade? Não, se você virar ele aqui, ó, você vai ver que ele não tem profundidade nenhuma. Então isso, por exemplo, é quando você coloca o seu snare na sua música, né? E ele tá super seco na música. Ele tá bem na cara aqui, entendeu? Mas se você olhar de lado aqui, ó, ele basicamente não tem profundidade. Quando você coloca um reverb de leve, bem curtinho, o que você começa a fazer com o seu desenho, ó? Vamos aperfeiçoar isso aqui. Então veja, é o mesmo rostinho lindo aqui, ó, tá? Então você vem aqui, você vê, ó, é o mesmo rostinho aqui, ó, beleza? Cadê o foco? É o mesmo rosto aqui, beleza? Só que ele tem profundidade, ó, tá vendo, ó? Esse rostinho ele veio pra trás, tá? Então, isso aqui é um som, quando você coloca um reverb pra dar uma textura nele, ele ganha profundidade, tá vendo? Ele fica mais thick, né? Grosso, enfim. Então, basicamente, né? O reverb também tem essa utilidade. Não é só fazer o rostinho, por exemplo. Às vezes você acha só que o reverb vai fazer isso aqui, né? Vai fazer o rostinho, ó, que desenho maravilhoso. Vocês acham que o reverb é só isso aqui, ó. É o rostinho no banheiro, né? A privada, a pia, tá vendo? Ó, isso é uma privada aqui perto do meu dedo. Ali do outro lado é uma pia, tá? Não é só isso, tá? Não é só isso. O reverb, ele também serve para criar textura, para criar profundidade, né? É o rostinho aqui, ó. Ele passa a ter alguma coisa aqui, ó, né? Mais profunda, né? Pode ser amassadona assim, né? Se for um reverb mais toscão, que não significa que é ruim, né? Mas ele passa a ter mais profundidade no som, que gera uma textura. Então, às vezes, o que acontece? Você tem um som que tá muito seco, aí você vai e joga um reverb lá com 5 segundos de decay, aí fica aquele... Vai ficar aquela snare dos anos 80, né? Que você não quer nos anos 2020. Quase 2021, né? Então, 40 anos depois, você não quer mais aquela snare. Às vezes você quer deixar o seu snare, o seu clap mais profundo, mas você não quer dar ambiência. Você também vai usar o reverb para isso. Só que aí como é que você vai fazer isso com reverb? Vai ser um reverb que tem um decay time bem curto, né? Que enquanto ele tem o decay, ele é bem cheio, tá? Então você pode fazer isso com alguns tipos de reverb que a gente chama de non-linear ou não linear, ou você pode colocar um reverb tipo um hall, cortar um pouco dos agudos e aí botar um gate, então ele já fecha, entendeu? É o que a gente chama de gated verb. Enfim, então o reverb serve para isso.